Fala rapaziada que acompanha o meu timão, eu sou Andrew Souza e esse é mais um 90 Minutos em 5 para falar de outra atuação ruim do Corinthians, né? O Corinthians agora comandado por Diego Coelho, e o Corinthians empatou por 0-0 contra o Red Bull Bragantino com uma atuação dessas que o torcedor não esquece por algumas horas, aí fica pensando por que se deu ao trabalho de assistir a partida. Então, como sempre, a gente começa aqui pela escalação, vamos falar já do time do Diego Coelho, que teve como principal mudança ali, outra mudança no setor de volância, né? A dupla de volante do Cantillo mudou de novo, depois dele apostar no Rony aí de forma questionável, tirando o Xavier. Ele não voltou o Xavier para o time, né, o que parecia o caminho mais óbvio. Também não colocou o Camacho, que entrou na última partida, colocou o Gabriel, que estava meio esquecido no banco, né? Uma alteração bem estranha, bem questionável, que ele na entrada do campo disse que seria para dar mais liberdade para o Cantillo. Logo nos primeiros minutos deu para ver que essa estratégia não funcionou, porque ele disse que o Gabriel seria um cara de sustentação defensiva para o Cantillo poder trabalhar a bola na frente. Mas ali até aos 20 e poucos minutos ele notou, né, algo que aconteceu também com o Rony e Cantillo, uma dupla que não tem nenhum volante de saída de bola, que nem Gabriel e nem Cantillo estavam buscando a bola. Então ele começou a insistir para o Cantillo voltar entre os zagueiros. E que liberdade é essa que você dá para um volante criar, sendo que você cobra que ele fique ali entre os dois zagueiros para fazer a saída de bola. Acabou que o Cantillo ficou quase como o primeiro volante e o Gabriel como o segundo, circulando ele meio que fugindo da bola, né? Porque o Gabriel na saída de jogo é praticamente nulo, né? Não aparece, não faz nada, e quando os zagueiros têm a bola ele já vira as costas e sai. Ele não é um cara que dá opção. Enfim, não é culpa do Gabriel não colaborar dessa maneira, é culpa de quem o escalou esperando que ele fizesse isso, né? E acho que o Coelho errou muito nessa escalação do Gabriel, uma escalação bem questionável, até por conta, não é porque faltam opções, né? O Xavier fez essa função, jogou bem, e o Xavier por ali sim. Se o Xavier faz essa saída de bola, ele daria liberdade para o Cantillo, enfim, até o próprio Camacho seria uma opção melhor do que o Gabriel, que matou bastante essa saída de jogo do Corinthians. O resultado no primeiro tempo foi um jogo típico do Corinthians de 2020, um jogo em que os zagueiros têm que sair jogando, não conseguem, um jogo que não tem volante para sair jogando, um jogo que o meia, que é o Luan, aparece pouco, não consegue pedir muita bola, também porque não tem criatividade nenhuma atrás, né? Ele teria que começar a jogada do início, então fica bem difícil cobrar também algo do Luan, embora eu seja um crítico dele que falta vontade muitas vezes. Acho que hoje no segundo tempo principalmente não faltou, mas o coletivo não tem ajudado ninguém, né? O Corinthians no primeiro tempo não conseguiu finalizar perto dos 40 minutos, já uma finalização de longe ali, não foi uma grande jogada também, ameaçou uma pequena melhora ali, trocando alguns passes, mas você pensar que o Corinthians melhorou no jogo porque conseguiu chutar uma vez ao gol do Bragantino, mostra um pouco de quão baixa tem sido o nível de atuação do Corinthians na temporada. Com o péssimo rendimento do primeiro tempo, esperava-se que o Coelho fizesse alguma mudança, ele não fez, né? Continuou com o Gabriel e Cantillo em campo, continuou com o Gabriel inclusive amarelado desde os 26 minutos do primeiro tempo, e o time seguiu sem criar bastante, mas só com a inversão do Léo Natel e Otero, que eu nem cheguei a comentar na escalação, né? Mas o Léo Natel fez uma boa partida pela direita na última rodada, o Otero pela esquerda sempre diz que é ali que ele gosta de jogar, ali ele consegue puxar para o meio e bater, e o Coelho entrou em campo com eles invertidos de forma até um pouco sem explicação. Como eu sempre digo, é bom explicar e esperar a coletiva para ver o que ele vai falar, mas eu não vejo muita lógica, não tem colocar o Otero para potencializar o Fagner ou algo do tipo. Eu acho que os dois poderiam ter jogado nas posições que gostam, tanto que no segundo tempo aconteceu essa inversão e o Corinthians rapidamente cresceu no jogo um pouco novamente, não cresceu a ponto de jogar melhor que o adversário, em momento algum o Corinthians foi melhor que o Bragantino, o que é bem preocupante aí para um time que está de fato brigando contra o rebaixamento, contra o próprio Bragantino, né? Então o Corinthians no segundo tempo melhorou um pouquinho, mas só aos 20 e poucos minutos que o Coelho começou a mexer no time, e foram 3 alterações logo de cara, né? Entrou o Casares, entrou o Bozelli, entrou o Mantuan, e a dupla de volantes continua a mesma. Ele trocou ali o 6 por meia dúzia, né? O atacante pelo atacante, o 10 pelo 10 e o ponta pelo ponta, e acabou que o Mantuan ajudou um pouquinho a melhorar o time, mas acho que a saída do Luan foi bastante equivocada. O Léo Natel não estava jogando bola para ficar em campo, e o Luan estava fazendo uma das raras boas atuações dele nesses últimos meses de Corinthians. Ele estava pedindo mais a bola, sendo participativo. Foram 15 minutos ali pelo menos de um Luan um pouco mais acordado, e justamente quando ele parecia crescer no jogo, o Coelho foi lá e tirou. Então acho que são vários erros do Coelho nessa partida. É o que eu digo, eu defendi muito o Coelho aqui, pedi muito Coelho, pedi tempo, mas tem ficado cada vez mais difícil defender, sobretudo pelo futebol em campo, mas também porque depois as entrevistas são muito mais do mesmo, né? Até antes de entrar em campo, o repórter perguntou o que o Coelho trabalhou durante a semana, né, que foi uma semana mais curta, e ele bateu de novo na tecla da confiança, né? Acho que é muito pouco o Coelho ficar insistindo apenas nisso, né? Acho que o time não adianta ter confiança se não tem jogada nenhuma. Vários momentos você vê que o jogador domina a bola, não tem para quem tocar. Vários momentos você vê que os zagueiros dominam a bola e tem que voltar porque não tem um volante que peça o jogo, e fica essa troca, essas mudanças. No segundo tempo o Ramiro entrou como volante,
E o Rony, que vinha sendo titular, foi titular 3 jogos com Coelho seguidos, não entrou. Então troca-se essa hierarquia toda hora. O Xavier era titular, de repente foi pro banco, quem entrou foi o Camacho, não foi ele. Aí no outro jogo você vai mudar, quem entra é o Gabriel, o Camacho também não entra, entra o Ramiro. Então não tem nenhuma convicção, parece que o Coelho tá testando tudo e mais um pouco sem ter muito um norte, sem ter muito o que fazer. E hoje foi mais um exemplo disso, mais uma partida ruim do Corinthians, que o empate, esse ponto, acaba sendo até positivo pelo desempenho pífio do Corinthians, que hoje, sem dúvida nenhuma, tem um dos piores níveis de atuação do futebol brasileiro, se não o pior. É difícil eu pensar que um ou dois times piores que o Corinthians em ideia, né, em proposta. O Corinthians não tem proposta, não tem ideia, não tem nada. É isso. Acredito que o elenco podia fazer muito mais, ainda que limitado. Passou um pouquinho do tempo, mas espero que vocês entendam. A gente tem muita coisa para falar desse Corinthians aí. Um Corinthians bem desagradável de assistir, ainda mais uma noite de sábado. Então espero que vocês tenham paciência para ver esse vídeo um pouquinho mais longo. E até a próxima. Deixa nos comentários o que vocês acharam da partida. E também lá nas redes sociais, que é @_Andrew Souza, que a gente vai bater um papo lá, beleza? Vai Corinthians e até a próxima.